Dois destinos e um amor. Sob o céu de Damasco, em meio às areias douradas e palácios de mármore do reino de Al-Zahir, vivia o príncipe Khalid, herdeiro de um dos tronos mais antigos e respeitados do mundo árabe. Educado em Oxford e treinado nas artes da diplomacia e guerra, era um homem respeitado por sua sabedoria, mas distante, envolto em uma solidão que nem as riquezas nem os salões dourados conseguiam preencher. Em uma de suas viagens a Istambul, durante um leilão privado de arte e antiguidades, algo inesperado aconteceu. Entre peças raras e tapetes persas, foi apresentado um lote humano, uma jovem de beleza singular, com olhos cor de mel, pele morena dourada e postura firme apesar das correntes de seda. Seu nome era Isabela, uma moça brasileira culta, professora de literatura, que falava árabe com um leve sotaque carioca. Isabela havia sido vendida por sua própria família, não por crueldade, mas por desespero. Seu pai havia acumulado dívidas impagáveis e, para salvar os irmãos mais novos da fome, entregou Isabela a traficantes que lhe prometeram que ela seria bem tratada. A promessa se tornou mentira quando ela foi posta à venda como noiva para algum magnata estrangeiro. Khalid, indignado, comprou a jovem, não por desejo, mas para libertá-la. No entanto, as leis do leilão exigiam que ela se tornasse sua esposa formal ou retornaria ao mercado. Diante disso, ele propôs um casamento de conveniência, garantido que ela teria liberdade dentro de seu palácio até que pudessem anular o contrato. Mas o que era para ser temporário tornou-se uma jornada de descobertas. Isabela, com sua inteligência, encanto e paixão por poesia, começou a iluminar os corredores frios do palácio. Recitava Fernando Pessoa sob as estrelas, dançava sozinha nos jardins e debatia filosofia com os conselheiros do príncipe. Khalid, acostumado à submissão e silêncio, viu-se desarmado por ela, pela coragem, pelo sorriso, pela maneira como ela enxergava o mundo com compaixão. Por sua vez, Isabela, que antes via Khalid como mais um homem poderoso e distante, começou a notar nele uma bondade oculta, um desejo sincero de justiça, e um respeito raro. Ele nunca tocou nela sem permissão, nunca a tratou como posse, e lentamente conquistou não apenas sua confiança, mas seu coração. Certa noite, sob o céu de Damasco, entre lanternas e as melodias de Oud, Khalid tomou a mão de Isabela e disse: "Quando te comprei, pensei que estava salvando uma vida. Mas foste tu que salvaste a minha." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu: "E eu que pensava estar perdendo minha liberdade, encontrei o meu lar." A cerimônia de anulação nunca aconteceu. Ao invés disso, houve um novo casamento, desta vez por amor, não por obrigação. E assim, entre o deserto e as estrelas, um príncipe árabe e uma moça brasileira escreveram sua própria lenda, um amor que nasceu de um contrato, mas floresceu como poesia. O sol escaldava o céu de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, quando Isabela voltou para casa com o envelope da rescisão em mãos. O colégio onde lecionava havia fechado as portas por falta de verbas, e ela sabia que isso era apenas mais um golpe entre tantos outros. Seus irmãos pequenos brincavam no quintal, alheios à tempestade financeira que ameaçava afundar a família. O pai, doente e endividado, já havia vendido o carro, os móveis, e agora, restava apenas uma solução: entregar Isabela. "Vai ser só por um tempo", disse o pai, com a voz trêmula, ao contar sobre os homens que haviam oferecido uma saída, um casamento arranjado no exterior. "Com um homem rico, respeitável. Ele vai cuidar de você, e de nós." Isabela quis gritar, fugir, desaparecer. Mas quando olhou para os irmãos dormindo abraçados, ela soube que não tinha escolha. Venderia sua liberdade para garantir a deles. Sem dizer adeus a ninguém além da mãe, embarcou rumo à Turquia, onde seria apresentada a compradores interessados em uma noiva de origem exótica e instruída. O horror da realidade caiu sobre ela quando percebeu que não era apenas uma proposta, era um leilão. Que não era apenas uma proposta, era um leilão. No salão luxuoso de um palacete otomano, ela foi preparada como uma relíquia rara. Vestiram-na com tecidos finos, adornaram seu cabelo com ouro, e pediram que ela sorrisse. Mas seus olhos estavam vazios. Foi então que ele apareceu. Príncipe Khalid Al-Zahir,
alto, com olhos escuros e intensos, vestido com um traje tradicional que misturava elegância antiga e modernidade discreta. Observava tudo com uma expressão indecifrável. Quando seus olhos encontraram os de Isabela, houve um instante de silêncio. Ele não via apenas beleza. Via resistência, orgulho ferido, medo contido. Ao final do leilão, quando a disputa por Isabela se intensificava, Khalid levantou apenas um dedo. O salão silenciou. Ninguém ousava competir com o príncipe de Al-Zahir. Naquela noite, rumo ao aeroporto particular, Isabela virou-se para ele. Você acha que pode me comprar como se eu fosse um vaso? Ele não respondeu de imediato. Depois, em voz baixa, disse: Eu não comprei uma esposa. Eu comprei sua liberdade. Mas para isso, preciso que aceite se casar comigo, ao menos por agora. Isabela o olhou com desconfiança. Tudo nela dizia para não confiar. Mas algo na dor silenciosa do príncipe a impediu de recusar. E assim, dois destinos que jamais deveriam se cruzar, foram costurados pelo acaso e pela necessidade. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, entre os véus da mentira e os fios da obrigação, nasceria uma história de amor mais forte do que ambos jamais imaginaram. O avião deslizou suavemente na pista privada do reino de Al-Zahir, um pequeno, mas poderoso país espremido entre o deserto e o mar. Isabela observava pela janela enquanto palmeiras enfileiradas davam lugar a jardins geométricos e fontes dançantes. Nada ali parecia real. Era como se tivesse sido transportada para dentro de um conto oriental, daqueles que lia quando criança. Assim que desembarcou, foi recebida por um séquito de empregados e guardas vestidos com túnicas brancas impecáveis. A partir de agora, você está sob minha proteção, disse Khalid enquanto a porta era aberta para ela entrar. Isabela não respondeu. A beleza daquele mundo era sufocante, como um perfume doce demais. Sentia-se presa, mesmo cercada por liberdade prometida. Ao chegar ao palácio, tudo ficou ainda mais surreal. O mármore era tão liso quanto a água, os corredores intermináveis, decorados com tapeçarias persas, luminárias de vidro colorido e colunas cravejadas de esmeraldas. Foi instalada em um quarto com mais de 200 metros quadrados. Havia uma biblioteca pessoal, uma varanda com vista para o deserto, e um closet recheado de roupas dignas de uma princesa. Naquela noite, enquanto tentava dormir em uma cama onde caberia uma família inteira, ouviu batidas suaves na porta. Era Khalid. Posso entrar? Ela assentiu, ainda desconfiada. Ele carregava 2 copos de chá e um pequeno livro de capa azul. Vim devolver isto, disse, entregando o exemplar de Os Lusíadas, que ela havia deixado cair durante o voo. Você fala de Camões como quem o conheceu pessoalmente. Ela sorriu, pela primeira vez. Talvez eu tenha nascido na época errada. Khalid se sentou a certa distância, respeitando o espaço dela. Você ainda me odeia? Eu não te odeio. Só não confio em você, respondeu ela com honestidade. Ele assentiu, respeitando a franqueza. Nos dias que se seguiram, Isabela não foi obrigada a nada. Tinha liberdade para caminhar, explorar os jardins, visitar a biblioteca central do palácio, um salão com livros em 17 idiomas. Aos poucos, começou a conversar com os conselheiros de Khalid, debater política internacional, questionar as leis que prendiam mulheres em papéis fixos. Sua presença passou a ser notada e questionada. Alguns ministros desconfiavam daquela estrangeira que lia poesia e argumentava como uma acadêmica. Outros viam nela uma ameaça silenciosa à rigidez do protocolo. Mas Khalid a observava em silêncio, e admirava. Muito mais do que deveria. Em uma tarde de tempestade de areia, Isabela se refugiou na biblioteca. Khalid entrou, ensopado de poeira e suor após uma inspeção no deserto. Foi ali, naquele instante, que algo começou a mudar. Entre livros e olhares, silêncio e tempestade, o que era apenas uma aliança forçada começou a se transformar em algo mais, algo que nenhum dos dois ousava ainda nomear. As semanas passaram com a tranquilidade enganosa das dunas, sempre em movimento, mesmo quando pareciam imóveis. No palácio de Al-Zahir, Isabela e Khalid tornaram-se companheiros discretos. Não havia toques, não havia juras. Mas existia uma dança invisível entre os dois, olhares demorados, silêncios compartilhados,
risos inesperados durante as refeições. Isabela aprendeu os costumes locais rapidamente, sem se curvar. Respeitava as tradições, mas nunca abandonava quem era. Vestia os tecidos leves e longos do palácio com elegância natural, mas se permitia andar descalça quando ninguém via. Falava árabe fluentemente, mas ainda sonhava em português. Sua essência era indomável, e isso intrigava Khalid mais do que qualquer beleza física poderia. Por sua vez, o príncipe começou a mudar. Tornou-se mais humano, menos príncipe. Passou a visitar a ala das crianças órfãs do palácio, a reavaliar as políticas antigas de seu pai, e a ouvir mais do que mandava. O Conselho Real notou. Em uma reunião a portas fechadas, o grão-vizir, um homem rígido chamado Hakim, falou abertamente, com todo o respeito: Alteza, essa mulher estrangeira está lhe mudando. O povo murmura. Seus ministros duvidam. Ela não é digna de ser princesa de Al-Zahir. Khalid respondeu com a frieza que lhe era característica. E quem define o que é ser digno? Os que nasceram em ouro, ou aqueles que enfrentaram o mundo com coragem? O conselho silenciou, mas a tensão no ar era densa. A permanência de Isabela não seria tolerada por muito tempo se não houvesse casamento legítimo, aceito pelos anciãos e celebrado segundo os costumes sagrados. O acordo comercial já não bastava, os rumores se espalhavam como fogo. Naquela noite, Khalid foi até os jardins, onde Isabela costumava escrever em seu caderno. Encontrou-a sentada à beira da fonte de mármore, as mãos mergulhadas na água. Há algo errado? Ela perguntou, notando a sombra em seus olhos. Eles querem que eu me afaste de você. E você? Eu quero ficar. Mas não se for à força. Eu não vim de um conto de fadas, Khalid. Não sou feita de promessas eternas. Eu vim da pobreza, do medo, da luta. Eu me entregaria a você, mas por amor. Nunca por política. Khalid se aproximou, sem tocá-la. Então me diga que ainda há esperança. Que um dia, você poderá me amar. Isabela o olhou nos olhos. Por um momento, esqueceu que ele era príncipe, que ela era prisioneira. Viu apenas o homem. Talvez eu já ame. Mas não confesso isso em voz alta. Ainda não. Antes que pudessem dizer mais, uma serva correu até o jardim, pálida. Alteza, houve um ataque à fronteira. Precisam do senhor agora. Khalid apertou os punhos, beijou levemente a testa de Isabela, o primeiro gesto de intimidade entre eles, e partiu. Ela ficou ali, sozinha, ouvindo o barulho da água cair na fonte. O ataque à fronteira de Al-Zahir não era apenas uma escaramuça. Tratava-se de uma ameaça real, organizada por um grupo de clãs rivais que questionavam a liderança de Khalid. Nos bastidores, também havia quem dissesse que o príncipe havia perdido sua força por causa da estrangeira que agora morava em seu palácio. Durante os dias seguintes, Khalid ficou ausente. Liderava reuniões estratégicas com os generais, supervisionava os reforços e lidava com alianças frágeis. Seu rosto, antes calmo, agora exibia cansaço. Mas mesmo em meio ao caos, ele sempre enviava recados a Isabela, bilhetes curtos, discretos, mas carregados de cuidado. Não ande sozinha pelos pátios ao norte. Tome seu chá na varanda hoje. O céu está limpo. Mesmo longe, penso em você. Isabela, por sua vez, sentia um novo tipo de medo, não mais o medo de ser prisioneira, mas o medo de perder algo que não sabia que queria manter. Ela não admitia em voz alta, mas já não conseguia imaginar sua vida longe daquele homem silencioso, que lia poesia antes de dormir e defendia seu povo como um leão ferido. Certa noite, ela foi surpreendida por uma explosão à distância. O som fez as janelas do palácio tremerem. Guardas correram pelos corredores. O ataque havia chegado mais perto. Um pequeno destacamento inimigo havia tentado invadir os arredores da cidade-palácio. O príncipe estava em campo, e ninguém sabia se estava ferido. Isabela, tomada por uma angústia que não conseguia conter, desceu pelas escadarias proibidas do palácio, adentrando alas que nunca deveria visitar. Foi interceptada por 2 guardas armados. Preciso saber dele, gritou. Se o príncipe estiver ferido e ninguém me contar, juro que vou atravessar esse palácio com fogo. Os homens, desconcertados, não sabiam como lidar com aquela mulher estrangeira e furiosa. Foi quando uma voz surgiu atrás dela. Estou aqui.
Khalid, coberto de poeira e com um pequeno corte na sobrancelha, a observava. Exausto, Isabela correu até ele. Não pensou, não hesitou. Jogou os braços ao redor de seu pescoço e o abraçou como se fosse seu lar. Ele correspondeu, silenciosamente, como se aquele abraço fosse a única coisa certa em um mundo desmoronando. Eu pensei que te tinha perdido, ela murmurou contra seu peito. E eu percebi que não suportaria te perder, ele respondeu, com a voz embargada. Ali, sob a luz fraca das tochas, entre o eco dos gritos de um reino em guerra e o silêncio de dois corações rendidos, algo finalmente se quebrou. A última muralha entre eles. Isabela, ele disse, segurando seu rosto, casa comigo. Não pelo contrato, não pela política. Casa comigo como mulher e homem, como iguais. Porque eu te amo. Ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Você quer mesmo se casar com uma mulher que o mundo rejeita? O mundo que se dane, ele disse. Eu escolho você. E naquele instante, com os muros do palácio tremendo ao fundo, Isabela soube que, apesar de tudo, havia encontrado algo que nunca pensou ser possível, um amor que valia a guerra. Os salões do palácio de Al-Zahir nunca haviam visto tamanha agitação. O anúncio oficial do casamento entre o príncipe herdeiro e a estrangeira brasileira correu como um raio pelas vielas da capital, atravessando as muralhas e chegando até os cantos mais conservadores do reino. Muitos ficaram em silêncio. Outros, indignados. Alguns poucos sorriram, discretamente, como quem assiste um conto proibido ganhar vida. O Conselho Real se reuniu em caráter de urgência. O grão-vizir Hakim foi o primeiro a protestar. Alteza, a linhagem real exige uma noiva com sangue nobre, laços com as famílias fundadoras. Essa mulher veio de um continente distante, sem título, sem origem. Khalid respondeu com firmeza. Ela tem mais honra do que todos os nobres que conheci. Ela foi vendida e ainda assim não se curvou. Lutou por seus irmãos, por sua dignidade. Isso é realeza de verdade. Isabela, ao ser informada da oposição, não recuou. Chamou as mulheres do palácio, reuniu as crianças órfãs que ensinava a ler, e escreveu uma carta em árabe clássico, que foi lida em praça pública. Não vim para roubar o lugar de ninguém. Não quero coroas, nem cetros. Só quero o direito de amar e ser amada. Se isso é crime, aceito minha sentença. As palavras tocaram os corações do povo. Um movimento começou silenciosamente. As mulheres começaram a apoiá-la, inspiradas por sua força. Homens simples a admiravam por sua coragem. E quando uma anciã do deserto, a matriarca de um clã antigo, veio ao palácio para abençoar a união com um ramo de jasmim, o destino foi selado. O casamento foi marcado para a noite da lua cheia, nos jardins do palácio. A cerimônia seria simbólica, misturando elementos das duas culturas, a sobriedade do ritual árabe e a alegria brasileira das flores e da música. Isabela foi vestida com um manto de seda dourada bordado à mão. No lugar de uma coroa, usava uma simples tiara de prata com uma flor de jasmim presa ao cabelo. Entrou descalça, como gostava, e caminhou sobre pétalas até encontrar Khalid, que a esperava com vestes brancas. Durante a cerimônia, os votos não seguiram o protocolo tradicional. Em vez disso, falaram um ao outro com o coração. Isabela, disse Khalid, você chegou como um incêndio. Queimou as mentiras, as máscaras, as certezas. Eu te amo não apesar de quem você é, mas por tudo o que você se recusou a deixar de ser. Khalid, respondeu ela, você me comprou. E eu te condenei por isso. Mas hoje sei que você foi o único que quis me libertar. E no fim, me ensinou a amar com coragem. Quando ele a beijou, não houve fogos, nem trombetas. Apenas um silêncio sagrado, como se o próprio deserto respirasse em paz. A lua cheia brilhou sobre Al-Zahir. E o povo, que antes sussurrava em dúvida, começou a aplaudir. Porque naquele momento, mais forte do que a tradição, mais nobre que o sangue, havia uma verdade incontestável: o príncipe e a estrangeira estavam apaixonados. E o amor, quando verdadeiro, não precisa de permissão. O quarto nupcial não era um salão suntuoso. Khalid não quis ouro nem mármore naquela noite. Escolheu um antigo pavilhão do palácio, cercado por cortinas de linho branco e velas acesas como estrelas humanas.
No centro, uma cama baixa com lençóis de algodão puro, perfumados com jasmim e âmbar. Isabela entrou silenciosa, o vestido leve escorrendo pelo corpo como névoa dourada. Os pés descalços, os olhos, cheios de um brilho suave que misturava desejo e nervosismo. Khalid a esperava de pé, usando apenas uma túnica fina, que deixava visível a pele morena de seu peito. Quando ela parou diante dele, ele estendeu a mão. Ela a segurou, tocou seu rosto, sentindo a barba cerrada sob os dedos. Depois, passou as mãos por seus ombros largos, sentindo a firmeza dos músculos, a respiração dele acelerando sob seu toque. Ele a desamarrou com calma, como quem desembrulha um segredo. Cada camada de tecido revelava mais dela, mas ele não teve pressa. Seus dedos traçaram o contorno de suas clavículas, o vale entre os seios, a curva delicada da cintura. Como quem decora um mapa antes de cruzá-lo. Isabela, em silêncio, também explorava. As mãos percorreram as costas largas de Khalid, o peito forte, o abdômen definido. Tocava com reverência, mas também com fome. Ali, não era o príncipe nem a professora. Eram homem e mulher, despidos de tudo, menos do amor. Quando ele a deitou sobre os lençóis, o mundo pareceu parar. O tempo desacelerou. A primeira união foi lenta, profunda, como uma oração feita com os corpos. Cada movimento era um verso, cada gemido um sopro de devoção. Isabela se arqueava sob ele como uma flor que se abre ao sol do deserto. E Khalid a amava como quem descobre uma fonte em meio à areia infinita, com sede, com temor. Com gratidão. Horas se passaram entre carícias, suspiros e beijos molhados de emoção. Sorrisos entrelaçados, desejo e ternura dançando juntos sob o véu da noite. E quando o sono finalmente os venceu, estavam abraçados como se seus corpos tivessem sido feitos um para o outro. Isabela dormiu com a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o coração que, por tanto tempo, escondeu sua verdade. Khalid beijou sua testa uma última vez antes de fechar os olhos e sussurrou: "Agora você é meu lar." E pela primeira vez desde que deixara o Brasil, Isabela soube: o amor, quando é verdadeiro, não se compra. Mas pode ser encontrado nos lugares mais improváveis, e durar para sempre.